Saudações. Hoje eu vou retomar o finzinho do meu último vídeo, né? Do meu último podcast. Foi uma resposta àquela live do Terça Livre. E eu quero me estender sobre essa questão da defesa da sociedade, né? Então, como o que eu citei ali no final foi que não adianta você chamar né, os MGTOWs para a defesa da sociedade quando né, se a pessoa não acredita, se o MGTOW em questão ou se as feministas também fazem parte desse processo, são pessoas que, por um motivo ou outro, olham para a sociedade e falam, olha, não vale mais a pena. Não vale a pena defender essa sociedade. Eu posso não saber o que vem depois, mas essa sociedade, do jeito que está, tem que ruir. E aí eu comento também que eu já vi MGTOW falando, olha, que venha o islamismo de uma vez. E até teve um comentário que eu não sei se realmente é uma guria que se é uma guria, se é um troll se passando por guria, ou enfim, se é uma feminista, se não é exatamente, mas que fez uma brincadeira assim, aí nos comentários, que venha mesmo o islamismo, porque, né, por causa, como é que é? Vou até, acho que eu vou até procurar aqui para ler. Vamos ver. Como é que foi? Aqui. Deixem o Islã tomar conta como na Europa. Queremos homens de verdade. Esses ocidentais são os frouxos, devem parar de se reproduzir. Então, assim, é claro que isso foi uma provocação, né, da Fernanda Cardinali. Eu imagino que ela realmente não pense isso, né? Mas é aquilo que eu falo também, né? Por um lado, eu defendo sempre, né, já não foi a primeira vez que eu defendi os MGTOWs publicamente. Mas também sempre aparece aquele sanguíneo, o MGTOW, como é que está na Red Pill Rage, né? E que vem aqui e me detona, ou acaba xingando a minha noiva, ou me xingando, me chamando, às vezes me chama de escravoceta, ou como é que é? Todos esses essas alcunhas, né? E também não acho que seja muito produtivo, mas eu não vou me estender sobre isso aqui. Eu quero ficar realmente nessa questão da escolha de defender a sociedade. O Quadrinando HQ, ele sempre faz comentários muito bons, o autodidata, né? Tem uma galera assim que posta sempre nos meus vídeos que sempre traz alguma coisa. Tem o Reagente aqui também, tem assinando como é que é? O Pensador Selvagem. Acho que é isso. Deixa eu ver. Tem muita gente boa aqui que já. E que postou de novo. Tem muitos bons comentários nesse último vídeo. Eu lamento, eu não vou poder comentar sobre todos os comentários. Já aconteceu de eu pegar, assim, no momento em que eu estava fazendo o podcast, eu dar conta de boa parte dos comentários. Não vai ser o caso dessa vez, porque é Reagente Consciente e não tem o assinado Pensador Selvagem, é isso também? Tem muita gente boa aqui. Black Star fez um comentário muito bom. Assinado Pensador Selvagem, é isso mesmo. O Caco Souza. Tem bastante gente que eu conheço, bastante gente nova também, que comentou, que deixou comentário. Mas esse do Quadrinando eu acho que vale a pena dar uma estendida, porque e eu agradeço enormemente esse engajamento do último vídeo. Teve bastante gente comentando logo no primeiro dia. Isso é sempre muito bom. Mas o que o Quadrinando comentou foi o seguinte: ele falou, olha, um dos pontos que eu acho mais importantes do MGTOW é a questão da escolha de defender a sociedade. Parece que os MGTOWs não têm interesse em eventualmente restaurar a sociedade danificada. Eles querem que ela arque com as escolhas de seus erros.
Me lembro do Antigo Testamento, quando Deus deixou o povo vagar no deserto, até que a geração ruim terminasse e os novos pudessem adentrar a Terra Santa. Parece que o MGTOW é parte de um processo social parecido, diminuir a natalidade para deixar esta geração estragada para trás. Aí o autodidata comentou embaixo, é bem isso é tudo engenharia social, tudo planejado pelos que estão bem casados, espalham o feminazi, só que eles e as filhas deles não aderem a movimento algum. Ele está falando da elite, eu sempre comento aqui, da elite intelectual, sobretudo, que tem lá a estrutura familiar dinástica, com matriarcas e patriarcas e tudo mais. Mas isso também não é o assunto do vídeo, e o Quadrinando comenta de novo, verdade, em suas palavras, no fundo é um tipo de luta entre alfas dos altos postos contra os betas da população. Eles descobriram que se organizando podem desorganizar e desorganizando podem se organizar. Na verdade, existe um termo um pouco mais rebuscado para isso, que é Ordo ab Chaos, né? Que é a ordem que vem do caos. Então, a ideia é que você causa o caos na sociedade primeiro, para depois remodelá-la, né? Da forma como você o quer. Ou seja, a sociedade ela tem que se desestruturar primeiro para que você a reestruture da maneira como você deseja. E aí o minarquismo Red Pilado respondeu: isso foi esplêndido, esse povo não merece herdar a terra prometida, inclusive eu que estou no meio dessa podridão todos os dias. As novas gerações terão esse exemplo, para que possa servir como alerta. Então eu li esses comentários agora, porque eu acho que eles abordam bem o ponto em que a gente está, né, nessa situação. E eu tenho algumas coisas a adicionar a isso, que é o seguinte. Eu já vi muita gente aqui, tem muito MGTOW que assim, que defendendo, por exemplo, que a partir do momento em que o cara é um MGTOW, nível sei lá eu qual deles, eu não vou acertar agora, eu acredito que seja o 3. Aí agora tem alcunha para o nível 3 também, que é o monge, né? Que a ideia seria que você trabalhe só para sua subsistência, então você para de contribuir para a sociedade, né? Então tudo bem, você parou de contribuir para a sociedade e a ideia é que, ou seja, você está contribuindo só o mínimo, mas não está gerando riquezas. E eu já vi gente defendendo que, em decorrência disso, né, é como se fosse uma greve mesmo, né, uma paralisação, ou um protesto, inclusive com dimensões financeiras, né, e produtivas para a sociedade. O que eu tenho apontado nos meus vídeos aqui, nos meus áudios, e na minha pesquisa, é que isso não é exatamente, não é algo que é tão, que tem um impacto tão grande quanto talvez a gente gostaria, né? Ou que a gente não, mas muita gente gostaria, porque nós, em conjunto a isso, tem também a questão do apocalipse dos trabalhos, né? The Job Apocalypse, né? Então é essa ideia de que, bom, tudo bem, tem muita gente saindo do mercado de trabalho, mas a sociedade precisa de cada vez menos trabalho também, né? Então os homens não precisam mais trabalhar tanto, produzir tanto, gerar tanta riqueza, porque a sociedade já adquiriu meios para gerar essa sociedade independente de homens e mulheres. Então tem esse fator também. Agora, além disso, o porquê que eu sempre tento passar você vai ver aqui nos meus áudios, nos meus podcasts, vários
vídeos em que eu, ou áudios em que eu foco não só nessa questão do porquê que é compreensível e é uma visão plenamente coerente você ser MGTOW, como também essa questão de como, por outro lado, um casamento bem-sucedido também tem suas vantagens, né? E aqui está a ênfase no bem-sucedido, né? Então, a crítica dos que eu vejo do Red Pill no geral é que, olha, já essa coisa de ter um casamento bem-sucedido está cada vez mais difícil e já chegou a pontos inaceitáveis. Quem não acompanha os meus vídeos, talvez essa informação seja interessante. Eu citei em vídeos aí passados uma pesquisa que foi realizada também no decorrer de na verdade foi uma compilação e uma análise de dados estatísticos, né, divulgados pelos próprios países. E o que a gente descobre? Essa questão de MGTOW faz mais sentido, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos do que faz no Brasil. Por quê? Nos Estados Unidos, é claro que tem uma variação enorme entre estados, mas a taxa de divórcio lá é de 50%, em torno de 50%. Né? Quer dizer o seguinte, e não no ano, estou falando no decorrer, ou seja, taxa de divórcio de casamentos no decorrer desde, assim, você pega do ano que começou a marcar, né, e vai fazendo esse acompanhamento dos casamentos para ver se ele termina só quando um dos cônjuges morreu ou se ele terminou antes por qualquer motivo. Então lá nos Estados Unidos nós temos esses dados 50%. Na Europa tem países que têm mais de 50%. Então você vai ver países como a Alemanha tem 50%. Mas a Espanha, por exemplo, tem 67%. Né? Então 67% é muita coisa. No Brasil, nós tivemos um recorde em 2015, 2016, de 33% de divórcios com relação ao número de casamentos realizados naquele ano. Ou seja, por ano, naquele ano foi 33%. Mas quando você pega todos os casamentos que se iniciaram e coloca no cálculo todos os casamentos que ocorreram, todos os divórcios que ocorreram, o Brasil não se sai tão mal quanto esses países. O Brasil ainda é um país em que a taxa de divórcio no decorrer da vida é de 22%. Quer dizer que mais de 70% dos casamentos ainda permanecem de pé até que a morte os separe. E esse é um dado que foi um dado que eu citei e que causa muita estranheza, né, às vezes, para quem acompanha essa cena MGTOW, principalmente porque tem muitos dados que nós utilizamos que são dados que vêm de fora, né? A própria alcunha MGTOW vem de fora do Brasil, né? Então vem de Men Going Their Own Way. A gente não usa a sigla em português, porque é um movimento que é muito forte e com razão nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil, o que acontece com o Brasil é que o Brasil é um país muito peculiar, porque nós temos regiões urbanas e muitas bolhas urbanas e comunidades fechadas aqui dentro do Brasil. Né? Então, para você ter uma ideia do que eu estou falando, nós ainda temos regiões do Brasil em que ainda há casamentos arranjados pelos pais. Os pais arranjam o casamento dos filhos e os filhos permanecem casados até a taxa de divórcio é baixíssima. Né? Então tem comunidades aí no sul, tem comunidades no nordeste, tem comunidades no... Então tem muita coisa, o Brasil é muito grande, mas a população, a sua impressão, que a vida que você leva, ela tem uma ligação direta, né, com o ambiente que está à sua volta. Não adianta nada eu virar para você e falar assim, não, olha, existem comunidades aqui no Brasil, né, em que a taxa de divórcio é muito baixa. Muito baixa. Então, se eu chegar para você e falar assim, olha, a comunidade judaica casa, tem um monte de filhos, eles têm dinheiro, têm um monte de filhos e permanecem casados, né? Não te auxilia em nada, porque você não está dentro dessa comunidade.
Quando eu viro e falo assim, olha, os católicos tradicionalistas, assim, ou seja, daqueles que vão na missa diariamente ou, né, e prezam pelo rito tridentino e tudo mais, a taxa de divórcio é baixíssima também. Agora, isso não ajuda muito, né, para quem não está dentro dessas comunidades. Então, essa questão da defesa da sociedade também passa por uma questão de defesa da sua comunidade local, né? E de tudo daquilo que te cerca. Tem muita gente que fala, por exemplo, aqui vem o islamismo, mas eu já estive no Egito, eu já morei lá no Egito, e eu conheço um pouco a região, conheço um pouco ali, ali você vai ver que os costumes no norte do Egito já são diferentes dos costumes no sul do Egito, ali perto do Sudão. Você vai ver que, então, toda essa questão do Oriente Médio e do norte da África, especificamente, que tem se espalhado para o sul da África também e para a Europa, através dessas ondas migratórias, que existem tensões semelhantes lá no mundo, nesse mundo islâmico também. E essa, inclusive, é uma das razões do aumento dessas correntes mais radicais, mais fundamentalistas islâmicas, né? Ou seja, quando a gente tem que estabelecer o que é fundamentalismo. São aqueles caras que vão ler as hadiths e pegam aqueles costumes que estão ali, né? E que falam assim, não, olha, não tem que atualizar nada, tem que ser daquele jeito ali, né? Então, ou seja, é um tradicionalismo extremo, baseado na vida do profeta, né, do Muhammad. E quando você para observar isso, você vai ver que existem, e lá também a taxa de natalidade, ainda que não tenha caído nos mesmos moldes que o Ocidente, ou seja, na mesma taxa que o Ocidente, tem caído, ainda assim tem caído. A gente tem esse costume de falar, cada muçulmano tem mais de uma esposa e muitos filhos. Isso também não corresponde à verdade. Talvez aquele fundamentalista que faz parte do ISIS e conseguiu invadir uma vila lá, conseguiu umas escravas sexuais, esse talvez consiga. Agora, a maior parte da população não, né? Malemar dá conta de uma mulher, às vezes acaba adquirindo uma segunda quando já está velho, mas no geral não, no geral é uma esposa só. Então as sociedades lá, elas não são, elas são bem diferentes do que aquela crença popular, né, prediz. E prova maior disso é quando você pega as fotos do Egito, de todos esses países, assim, não precisa nem falar do Irã, porque no Irã houve uma revolução islâmica lá, mas quando você olha por todo o Oriente Médio e esses países do norte da África, você verifica que eles se vestiam de maneira muito mais próxima à nossa ocidental, né? E tinham costumes mais próximos do que o que eles têm hoje. Então é uma prova de que as coisas podem mudar e podem mudar muito rápido. Mas existem canais MGTOWs também no Egito. Então existe, ou seja, esse fenômeno ele foi se espalhando porque é aquela história, ela não precisa ter uma correspondência exata com o lugar onde você vive, como é o caso, por exemplo, no Brasil. O Brasil não vive a mesma realidade que os europeus e os americanos. Mas se naquela comunidade que está à sua volta você enxerga as mesmas coisas, então você reage àquilo, né? Não importa se é aquela história, se você mora em São Paulo ou mora em Campinas, não adianta eu falar para você, olha, existe uma comunidade lá no lugar X, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, ou em qualquer que seja o lugar, em que as pessoas não têm esses costumes e a moral é diferente, os costumes são diferentes, né? E se você quiser permanecer naquela comunidade, você tem que seguir as regras daquelas pessoas.
Não adianta você falar isso para a pessoa, porque você ainda está naquele contexto social ali, você continua morando em São Paulo, você continua morando em Campinas, você continua morando no Rio de Janeiro, onde quer que você more, né? Então, se aquela, principalmente esses lugares mais cosmopolitas e mais ligados a, aos costumes globalizados, vamos chamar assim, né? Vamos dizer assim. Então, aquilo te afeta. E mesmo que não afete nas mesmas proporções, né? Então, então você reage àquilo. Por exemplo, eu sempre cito que eu gosto muito do canal do Viking de Óculos. E mas eu sempre recomendo ele aqui no canal, mas teve um vídeo em que ele pegou e citou uma lei lá na Grã-Bretanha em que não, o pai não pode pedir o exame de DNA sem o consentimento da mãe, não pode realizar sem o consentimento da mãe. Aqui no Brasil a lei é um tanto diferente, né? Mas eu vi ele reagindo ou seja, com a mesma revolta. Ou seja, ao invés de você se focar no problema local, você se foca também naquilo que está fora. Por quê? Porque o Brasil tem um histórico de importar legislação. Então, a gente sabe assim, se bobear, daqui a pouco isso chega aqui. Então, a gente tem que reagir desde já. Então, eu entendo esse sentimento. E esse é um sentimento de defesa da sociedade. Então, é paradoxal, porque ao mesmo tempo em que o MGTOW vira e fala, ele pensa assim, né? Eu não posso fazer parte disso, e se a defesa da sociedade passa por eu me ferrar, então dane-se a sociedade. Por outro lado, ele quer ver a sociedade melhorar. Então eu acredito que exista esse conflito. E eu sou muito favorável ao MGTOW porque ele traz um foco, uma ênfase em você melhorar a si mesmo, né? Então, e eu acredito que mesmo quem não é MGTOW, que é o meu caso, pode ver esse tipo de benefício. Por quê? Porque se você se foca em melhorar a si mesmo e você dá a sorte de aparecer realmente uma mulher que, sabe, que vale a pena, não sei, uma diferente, o unicórnio que muita gente acredita que não existe. Se você se encontra com ela, com uma mulher, como eu sempre digo, mais próxima de virgem possível, virgem de preferência, jovem, ciente das coisas que estão acontecendo e tudo mais, de repente ele pode mudar de ideia. Não é uma posição fechada, né? Eu mesmo comento que quando eu tinha no início da minha adolescência, dos meus 20 e poucos anos, eu não existia essa questão essa coisa de MGTOW, mas eu tive lá os meus anos de solteirão convicto, né? Por muitos anos eu também não acreditava nessa questão em relacionamento, não acreditava que existia mulher que prestasse, né? Né, eu já tive minha fase disso também, né? Então eu entendo completo e plenamente. E então eu só queria deixar essas ponderações de que toda essa questão de defender ou não a sociedade, eu acho que ela é um tanto mais complexa do que simplesmente vamos ver a sociedade ruir e vamos esperar o islamismo aparecer. E o motivo pelo qual eu faço esses vídeos não é tanto pela sociedade, na verdade. Então tem muita gente que eu acho que acaba confundindo. O motivo pelo qual eu faço os vídeos, faço os podcasts e tudo mais, é porque eu quero ver os indivíduos bem. Eu quero ver, eu acho que esse é o tipo de coisa que pode ser útil para você como indivíduo. A sociedade ela vai continuar independente de feministas, MGTOWs, conservadores, tradicionalistas e o que quer que seja, né? Tanto que eu falo que eu sou um tradicon, e aí, quer dizer, mas eu nem sei exatamente se a alcunha serve, porque eu tenho uma posição assim, de preservar aquilo, de buscar olhar para a história e ver aquilo que é perene, aquilo que sempre deu certo. O que sempre deu certo? O que daqui a 50 anos vai estar dando certo? Né? O que na sociedade humana não muda, não mudou nos milênios que a gente tem? Né? Então eu busco, essas são as coisas que eu olho para trás, né? E eu acho que vale a pena
buscar, né? E o que está na sociedade preservar, o que é de bom da sociedade preservar. Então, por isso que é tradicionalista e conservador. Agora, nós vivemos numa sociedade em que você vê algumas pessoas pegando para si a alcunha de conservadores, que eu olho e falo, mas eu não sei o que exatamente essas pessoas estão conservando. Ou então o conservador seletivo, né? Então tem muita gente que fala assim, os conservadores, né, eles só querem parte do negócio, mas a outra parte não, né? As conservadoras também, aí tem aquela galera que vem falar, é uma conservadia e tudo mais. E não é a minha posição, né? Eu acho que existe, aqui no Brasil pelo menos, existe muito espaço para que se debata o que é um conservador, quais são os valores que as pessoas estão tentando preservar, porque tem muita gente que tem aí, eu já citei a Rafaela Lavena, mas tem outras também, a Paula Marisa, enfim, são pessoas que podem ser pessoas muito boas, de direita e tudo mais, que defendem lá têm lá suas convicções, e muitas delas vão se alinhar com boa parte dos MGTOWs, ou com o próprio pessoal do Terça Livre, ou seja, existem pontos que são agregadores nesse debate. Agora, nem todos são, e tem muitas coisas que são questionáveis, tem muitas posições que elas tomam na vida pessoal delas que não são. Então, existe agora nesse momento, uma divergência grande de discurso daquilo que as pessoas estão pregando, né, e discursando, e aquilo que as pessoas estão que as pessoas assim não adotam para a vida delas, né? Então, ou seja, a pessoa diz uma coisa, né? Então, o caso do Terça Livre lá, então o cara vai lá, traz toda a filosofia de São Tomás de Aquino e tudo mais, mas o que ela vive às vezes não encontra exatamente, né? Você olha para aquilo e fala assim, não, mas você tem certeza que você está pregando isso, mas você não está oferecendo alternativa na vida real. Você não está indo conversar com a realidade, você está conversando com uma hipótese. E eu mesmo sou um grande fã de São Tomás de Aquino, mas eu tenho plena consciência de que ele estava em um outro contexto e você tem que buscar, sim, aplicar, se você quer ser um grande tomista, você tem que tentar aplicar o que ele dizia à nossa sociedade, mas você tem que tentar conciliar essa tensão diacrônica, né? Ou seja, aquela tensão de que, ou seja, o que ele estava falando naquela época, né? E como que você traz isso para a sociedade? E esse trabalho filosófico não foi feito, né? Como é que você faz para conciliar? É possível conciliar? A gente já estabeleceu que é possível conciliar, né? O que é um pouco naquele sentido. O que ele diria se estivesse aqui hoje, né? Então, teve comentário nesse sentido também no meu último vídeo. Eu acho que o vídeo já está de bom tamanho, eu já falei bastante sobre essa questão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido útil para você. Então fica aqui essa reflexão. Tem muita coisa para falar sobre isso ainda. E eu vou ficando por aqui. Então, aquela história de curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e vamos junto, clicar no sininho e tudo mais, e deixa o seu comentário. Eu leio todos, assim, eu faço um esforço muito grande. Às vezes eu sou obrigado a entrar no vídeo para poder ver os comentários, né? Só para ler os comentários, porque eu não recebo a notificação de todos. Então, às vezes, mas eu faço um esforço enorme, gigantesco, para ler todos os comentários, o máximo que eu posso, com certeza. Tá? Então, vamos manter esse diálogo aí. Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.